Bom dia para todo mundo. Agora a gente vai começar nosso webinar ao vivo. Todo mundo aí me escutando bem, né? A gente recebeu as mensagens aqui, também recebeu as mensagens de bom dia. E hoje a gente vai tratar um assunto muito legal, que é o assunto imobiliário exponencial. Então nós vamos falar com vocês sobre o segredo que as startups usaram, né, do mercado imobiliário para atingir os resultados que elas têm hoje. Então essa vai durar mais ou menos 1 hora, essa live. Espero a participação de todo mundo. A gente tem uma moderação de chat, mas mesmo aqueles que a gente não liberar, a gente vai responder aqui também internamente. Então fiquem à vontade para mandar qualquer mensagem, qualquer dúvida. Eu vi que teve uma pergunta ali se, né, apenas para gestores ou corretores também. Eu acredito que sirva para todo mundo, né, porque a gente vai ensinar várias metodologias de trabalho, tanto, né, a parte técnica, que vai ser diretamente aplicado para gestores, quanto a parte direta operacional ali, né, de estratégia que o corretor pode aplicar no dia a dia da operação dele. Então, pode ficar à vontade quem é corretor, quem é gestor, quem é gerente de locação, né, quem é dono de imobiliária, que vai servir para todo mundo. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação e a gente já vai iniciar agora apresentando essas estratégias das startups. Só um minutinho que eu já vou compartilhar a apresentação. Prontinho. Então vamos começar, pessoal. Hoje nós vamos falar o segredo das startups para elas atingirem esses resultados, né, expressivos que a gente acompanha na mídia, que a gente acompanha em múltiplos canais e que antes parecia ser restrito somente a quem tinha muito dinheiro. Mas a gente sabe, né, que também tem várias imobiliárias que estão entendendo esses processos, estão entendendo os diferenciais, estão entendendo esse modelo de negócio e aplicando parte ou totalmente aquilo que eles têm para conseguir resultados extraordinários. Para começar, eu preciso explicar para vocês duas coisas. O primeiro, o que é o conceito de exponencial e o que é o conceito de startup, que é exatamente o que a gente vai tratar nesse curso, né? Imobiliário exponencial, o segredo das startups. E também trazer o exemplo de mercado, talvez o mais claro para o mercado imobiliário, de case de sucesso de startup. A gente sabe que tem várias coisas que não são 100% perfeitas, mas em relação a resultado, um case de sucesso que é a Quinta Andar. Primeiro, o conceito de exponencial. Qual que é a lógica de exponencial e por que ela é aplicada no mercado imobiliário? E exponencial é uma lógica de que a receita vai crescer de forma acelerada, com essa curva, com essa posição, sem o crescimento necessário proporcional da despesa ou dos custos. Ou seja, quando uma empresa é exponencial, ela não precisa fazer mais investimentos e crescer o custo operacional dela para que ela tenha um resultado maior. Então, quando a gente fala de crescimento exponencial, é exatamente as startups. Quando a gente fala de um Uber, o Uber ele pode estar no mundo todo com a mesma tecnologia, com a mesma proposta, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer continente, em qualquer país, em qualquer cidade. Quando a gente fala também de uma operação, né, igual o Airbnb, é a mesma coisa. Qualquer pessoa pode alugar um imóvel por temporada, em qualquer país que a pessoa esteja, em qualquer posição que ela esteja no mundo, ela pode fazer essa reserva online. Mas isso não significa, né, que eles vão aumentar o custo proporcionalmente ao número de clientes que eles têm. Qual que é a diferença de uma empresa tradicional para uma startup exponencial? A empresa tradicional, dando um exemplo, o mercado de farmácia, toda vez que ela quer dobrar a produção dela, ela tem que reinvestir tudo aquilo que ela fez no início e ter a mesma quantidade de funcionários que ela tinha antes. Então, ela tinha uma loja, uma farmácia, que está operando bem, dando lucro, ela tem 5 funcionários, ela tem um tanto de estoque. Se ela quiser dobrar esse lucro dela, ela vai ter que montar mais uma loja, ela vai ter que contratar mais 5 funcionários e comprar a mesma quantidade de estoque. Então, essa empresa ela é possível de crescer, sim, acelerado, mas não tem esse conceito exponencial, porque o custo acompanha proporcionalmente o crescimento da receita. Então, só trazendo essa primeira visão para vocês entenderem. E depois, o que é startup? A gente tem nas startups duas visões. Tem aquelas pessoas que amam startup, acham que é aquelas mil maravilhas, e tem aquelas pessoas que odeiam startup, que acham que são um bando de pessoas jovens tentando trazer inovações, mas fora da regulamentação, fazendo tudo errado. E, na verdade, startup, né, apesar de ter os dois extremos nesse mundo, não é o objetivo ser nenhum nem outro. O objetivo da startup, e a lógica que a gente vai levar para vocês aplicar diretamente no mercado imobiliário, né, a gente vai entrar nesse assunto, é trazer inovação,
trazer questões disruptivas para o mercado de forma inovadora. Esse é o conceito principal. Por isso que normalmente tem uma base tecnológica muito forte e tem diferenciais muito fortes também em relação ao mercado. Mas vamos lá, já vamos entrar aqui diretamente na parte do nosso mercado, que é a PropTech, que é o mercado imobiliário, e como vocês podem aplicar nas imobiliárias de vocês. Quando a gente pega um exemplo do mercado, o case que vem na cabeça de todo mundo, para o bem ou para o mal, né, é a Quinta Andar. Quando a gente olha os números deles, a gente está falando desses números de 2020, né, esses números já se multiplicaram, a gente tem uma imobiliária que aluga, esses são dados próprios deles, um imóvel a cada 7 minutos. Né? A gente tem aí, em média, 4 visitas agendadas por minuto. E a gente tem em torno de 6.500 contratos fechados no único mês. Esse número já extrapola os 10 mil, mas esse é um dado oficial de 2020. Agora, como uma imobiliária digital conseguiu, em menos de 10 anos, produzir em um mês o que a maior imobiliária tradicional produzia antes, durante 40 anos? Como que ela consegue reproduzir o crescimento que a maior tinha em um mês, sendo que a maior demorou 40 anos para fazer isso? Óbvio que eu não vou ensinar vocês a chegarem nesses números, né, gigantescos, mas vou ensinar vocês o que eles usaram e vocês têm que maturar. O que vale a pena aplicar na sua empresa, o que não vale. Mas o que a gente tem que entender é, por bem ou por mal, é um case de sucesso. Por mais que eles tenham capital grande, muitas pessoas acham que só o capital ajuda a chegar lá, eu falo que os diferenciais e o modelo de trabalho, ele chega a ser tão importante quanto o dinheiro. Se eles fizessem, talvez, sem o dinheiro, algo tão bem feito quanto foi feito, tirando as exceções dos problemas que a gente sabe que existem, eles teriam um resultado muito grande também. Talvez não tão grande quanto é a operação atual, mas assim, mesmo assim, algo impactante. E é o que eu quero trazer para vocês. Então, no webinar de hoje, nós vamos dividir em 5 etapas. A primeira, a segmentação de tarefas. O que eles fizeram? Segmentação de tarefas. A visão de especialistas ao invés de generalistas. Segundo ponto, nós vamos falar sobre padronização de processos. Sobre a qualidade do nível de serviço prestado na locação. Depois a gente vai fazer a introdução à metodologia do Inside Sales, que é um conceito usado em todas as startups, não somente na Quinta Andar, que é diretamente aplicado no nosso atendimento de captação e atendimento do cliente final. E a gente vai falar sobre previsibilidade de resultado. E, por fim, os 2 últimos assuntos, a proposta de valor única, a metodologia do Oceano Azul e os diferenciais competitivos. Como gerar valor em todas as áreas. Então, esses 5 tópicos a gente vai falar de como eles aplicaram no mercado imobiliário e como a sua imobiliária, ou você como corretor, pode aplicar no dia a dia da sua operação. Vamos começar, então, pela parte de segmentação de tarefa. Algo que aconteceu anteriormente nas imobiliárias tradicionais era que entendia que o corretor ou atendente de locação, ele tinha que ser aquela pessoa multifuncional. Ele tem que ser a pessoa que atende o telefone, tem que ser a pessoa que visita, tem que ser a pessoa que capta imóvel, tem que ser a pessoa que tira foto, tem que ser a pessoa que faz todas as atividades de uma operação para ser mais eficiente a imobiliária. Então, a mesma pessoa, ela tem que fazer toda aquela rotina operacional e, às vezes, ainda, em algumas imobiliárias mais tradicionais, fazer até a parte administrativa. Esse atendente de locação, ele é uma figura completa. Só que quando a gente vai olhar para uma operação igual de uma Quinta Andar ou de outras startups também, né, a gente vê que cada etapa é muito segmentada e cada etapa tem um especialista para fazer esses itens. Então, quando a gente olha, isso é uma operação mapeada mesmo, a gente tem, né, alguém ali focado em criar uma rede de indicação de imóveis. A gente tem alguém ali na área de Inside Sales, que eu vou explicar para vocês o que é, mas traduzindo aqui, como se fosse a captação. Nós temos uma rede de fotógrafos profissionais tirando a foto do imóvel. Nós temos um canal de pesquisa. Nós temos uma equipe de análise de crédito. Nós temos um canal de negociação. Uma rede de corretores fazendo somente a visita. Nós temos um agendamento de visita online. Uma equipe de contrato para emitir o contrato. Uma rede de vistoriadores, um time de onboard para fazer a introdução do contrato, uma equipe de manutenção, uma equipe financeira, time de cobrança e equipe de rescisão. Cada um desses tem um grupo de pessoas especialistas. Óbvio que numa imobiliária a gente sabe que é impossível ter esse tanto de gente. E, às vezes, a gente nem consegue produzir a quantidade que justificaria um investimento desse. Mas o que a gente tem que pegar aqui para a gente aplicar no nosso dia a dia?
Mais importante do que as pessoas é saber, né, que cada pessoa tem que ter pelo menos alguma especialização. Que não seja uma única, igual a gente está falando aqui, mas que seja um grupo limitado de especificações que ele vai fazer. Quando eu tenho um corretor que ele está lá sentado, captando imóvel agora, a hora que toca o telefone de um cliente para atender e ele tem que parar de captar imóvel, ele deixou de lado um dos processos relevantes da empresa para fazer outro. Quando ele atende esse cliente, marca uma visita e ele vai visitar e esse telefone continua tocando, ele deixou de atender o telefone, deixou de captar para visitar. Quando ele está lá negociando uma proposta, esses outros 3 itens estão deixando de ser feitos. Então, entendam isso. Quando eu tenho uma pessoa fazendo muitas tarefas, eu estou deixando menos eficiente o meu processo. E, consequentemente, eu estou diminuindo a probabilidade de negócio. Vai ficar muito mais claro quando eu apresentar para vocês a metodologia Insight Sales e os funis de captação e o funil de atendimento. E aí vocês vão entender nessas tarefas, como uma pessoa só fazendo tudo, é praticamente impossível. Então, a primeira dica que eu daria para vocês não é fazer dessa segmentação tão perfeita, né, tão detalhada, mas vocês olharem para dentro da empresa e ver quem pode fazer um grupo de atividades semelhantes e segmentando ela. Primeira segmentação, se a sua imobiliária não tem, ou se você, corretor que atua de forma individual, não faz, é separar 100% o lado administrativo do comercial. Essa é a premissa básica. Quem cuida de administrativo tem um perfil, quem cuida de administrativo tem que saber lidar e tem que gostar de lidar de problema. Quem cuida do comercial tem que focar em resultado. Além disso, segmentar cada uma dessas áreas. O administrativo, quanto mais segmentado, melhor. Se eu puder ter uma área focada na parte de análise, análise, envio de contrato, e uma área que cuida de pós-atendimento, manutenção e rescisão, é muito melhor. E no comercial não é diferente. Talvez, para quem já tem uma imobiliária consolidada, o administrativo já fica óbvio que dividir as atividades traz um resultado muito bom. Mas no comercial, dificilmente as imobiliárias fazem isso. Então, é muito importante para vocês entenderem que quando eu segmento o comercial também, eu tenho a mesma eficiência no administrativo. Então, se eu tenho uma pessoa especialista na parte de captação e uma pessoa especialista na parte de atendimento do cliente final, eu já estou um passo na frente. Agora, quanto mais segmentado, melhor. Se eu tenho uma equipe de pré-atendimento para marcar visita para o meu corretor visitar, eu já estou mais segmentado. Se eu tenho uma pessoa para mapear imóvel, eu tenho uma pessoa para prospectar, eu tenho uma pessoa para captar e um fotógrafo, eu estou muito mais eficiente, porque cada um se especializa, se torna, né, vamos falar assim, muito eficiente naquilo que faz, vai aprendendo cada vez mais a se tornar melhor naquela atividade e também ele nunca vai parar de fazer aquilo para fazer outra coisa que vai prejudicar um dos resultados. Só para trazer um último exemplo, antes de já ir para a próxima parte, se eu tenho uma loja, toda loja, né, que eu tenho alguém que está no caixa, fechando pagamento, eu tenho um comercial que está vendendo, eu tenho uma outra pessoa negociando estoque. Então, esse negociador de estoque da loja é o captador. Esse vendedor é o atendente de locação. E esse balconista é o meu pós-atendimento. Então, essa segmentação ela é fundamental e poucas imobiliárias se atentam a isso. E ela é importantíssima para esse conceito exponencial. Mas não basta só segmentar a tarefa. Se eu trabalho com múltiplas regras, com múltiplos padrões de trabalho, eu perco também a eficiência operacional. Aquela sensação que eu acho que estou ganhando quando eu faço sessões para os clientes. Eu acho que estou, né, captivando todos os clientes, mas na verdade, quando eu vou analisar os números, meu resultado é muito pior. Então, quando a gente analisa as startups, né, as PropTechs, nós vemos, eles têm padrão para tudo. A data de vencimento ela é única. Só o dia 7. Ah, mas e o cliente que recebe no dia 15? Essas são as perguntas que o pessoal faz normalmente. Essa pessoa consegue se ajustar. Porque se ela não tiver no mínimo 1 mês de reserva de capital, essa pessoa provavelmente não vai ser nem aprovada na análise de crédito. O repasse é sempre dia 12. Então, vencimento dia 7, repasse dia 12. Os contratos, 100% deles não exigem nenhuma garantia. Não existe opção de ir para o fiador. Não existe opção de ir para o calção. Não existe opção de ir para um título de capitalização. E não trabalha com locação comercial, ou a locação não residencial para finalidade comercial. Então, ela foca em 4 modelos de padronização total.
Pensa, uma empresa com bilhões de dólares de caixa, com a maior tecnologia do mercado, ela não se dá ao luxo de criar variações de data de vencimento. Ela não se dá ao luxo de criar variações de data de repasse. Ela não se dá ao luxo de focar em mais de um tipo de imóvel. E ela não se dá ao luxo de dar várias garantias para o locatário. Por quê? Se ela tem muito mais dinheiro, muito mais equipe, muito mais recursos. Porque essas empresas, elas entendem que padronizar o processo ajuda a não só educar o cliente, mas ajuda a educar a minha equipe. E ajuda a falar uma única linha de raciocínio, o que permite trazer aquele crescimento exponencial. Quando eu tenho múltiplas formas de trabalho, quando eu tenho múltiplas regras de negócio, fica muito difícil eu adaptar algo para multiplicar por 3, 10, 20 vezes minha carteira, porque provavelmente eu vou ter que ter 10, 20 vezes mais funcionários. Porque são várias regras, são vários modelos, eu me adapto ao cliente e não espero que o cliente me adapte a mim. E eu não falo de adaptar para pior. A regra padrão ajuda até o cliente, porque quando ele tem uma dúvida, o funcionário não precisa pensar: que dia que vence esse boleto? Que dia que eu repasso desse proprietário? Quanto tempo que está atrasado esse boleto? Qual que foi a modalidade de garantia dele? Como que vai funcionar o processo, se for o caso de despejo? Não. Todo mundo sabe a mesma língua. Todo mundo fala a mesma língua. Então, sempre que chega alguém lá, olha, o vencimento é dia 7. Se ele chega e pede o boleto no dia 20, ele já sabe que ele está atrasado. Isso facilita demais replicar o processo. E o padrão vem da indústria e ela está começando a ser aplicada no serviço, que é criar processos fáceis de identificar gargalos, corrigir gargalos e melhorar a eficiência. Então, gente, é muito importante vocês entenderem essa questão da padronização. Quer dizer que você vai padronizar tudo? Você vai ser inflexível? Não. Mas tem que ter algumas regras que facilitam o seu trabalho e facilitam o seu crescimento e facilitam o seu esforço de crescimento que você tem padronizado. Então, aqui eu dei 4 exemplos, mas tem outros também. Então, já falamos de segmentação, bem rapidamente. Já falamos ali também de padronização. E agora a gente vai entrar em técnica de fato que pode ser aplicada na sua imobiliária de forma comercial. Para isso, eu preciso trazer o conceito da receita previsível. Esse livro, escrito pelo Aaron Ross, eu tive a oportunidade de encontrar ele no evento do Rio, assinou até o livro para mim. Aaron Ross, ele foi uma pessoa que criou um conceito de modelo de insight sales, que a gente fala hoje, que nada mais é que venda interna. E eu vou explicar para vocês esse conceito. Esse conceito, hoje, ele é um mantra das startups para crescimento da carteira de clientes. E deve ser aplicado, e já está sendo aplicado em imobiliários. O que é a lógica de receita previsível? Entenda que receita previsível não é receita gigantesca. São coisas diferentes. Previsibilidade é saber o tanto que eu vou fechar esse mês. Saber quantos imóveis eu vou captar no final do mês. Saber quantos imóveis eu vou fechar no final do mês, sem depender de mercado, sem depender de variações, sem depender de questões internas. Essa é a grande questão de previsibilidade que todo imobiliário devia aplicar na operação do dia a dia. Mas o que a receita previsível fala? A receita previsível fala que eu tenho que montar um time segmentado de tarefas, olha só, o que a gente já falou lá em cima, com padrões de trabalho, e aí eu tenho que usar técnicas de prospecção ativa por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Esse é o conceito de receita previsível, bem breve, né? Eu não vou aprofundar, que não é o objetivo da aula de hoje, mas bem brevemente é isso que ela fala. Mas como aplicar o conceito de receita previsível na imobiliária ou você como corretor no seu dia a dia? Primeiro, entenda o processo comercial. Entenda o seu funil de captação e seu funil de conversão. Muito se fala de funil de conversão do cliente final em venda. Pouco se fala em locação e quase nada se fala de funil de captação. A captação ela é tratada como algo secundário, por mais que na locação ela é o principal. Eu não falo nem de secundário que eu não quero captar. Óbvio que todo mundo está procurando captar mais imóvel. Mas pouco se fala de técnica, de funil, de atividade dividida, segmentada. Pouco se fala de especialização em cada parte do processo de captação. E quando a gente entra no conceito de receita previsível, isso tem que estar enraizado na gente. Olha só, na tela de vocês está apresentando aí um funil de captação. Eu vou passar os 2 funis, de captação, locação sempre, e funil de efetivação de locação. Ponto principal aqui. Vocês vão ver que esse funil ele é dividido em 3 macroetapas.
A primeira etapa é a criação de lista. A segunda etapa, a prospecção de leads. E só a terceira etapa é a formação de estoque ou a captação. Então, a ponta desse iceberg é a captação. Todo o trabalho anterior a ele é o que gera, efetivamente, previsibilidade de novos negócios e de novas captações para o imobiliário. Vamos começar pela criação de lista. Diferentemente do cliente final que quer alugar o imóvel, eu não tenho lead de captação. Óbvio, eventualmente vai vir um proprietário deixar o imóvel comigo, eventualmente vai vir uma indicação de uma carteira minha, vai ter rescisão da minha carteira que vai deixar comigo. Mas os outros locadores, os outros milhões de locadores que tem no Brasil, eles não vão acordar de manhã, entrar num site, num portal imobiliário e falar, quero cadastrar nessa imobiliária. Isso não vai acontecer. 99,9% dos locadores, eles vão se manter na imobiliária que eles trabalhavam, ou eles se alugam de forma direta, vão continuar alugando direto, ou se eles são um novo locador, eles vão procurar uma única empresa e deixar lá. Ele não vai ficar o dia todo pensando em quantas imobiliárias ele pode deixar. Então, isso é a primeira premissa que vocês têm que entender. Então, a etapa de criação de lista, ela é criar o lead da captação. E ela tem que ser feita de forma ativa. Se o locador, o proprietário do imóvel, o possuidor do imóvel, não está acordando pensando que ele vai deixar comigo, não adianta eu fazer uma campanha de Facebook Ads, não adianta eu fazer um Google Ads, que ele não vai lá me procurar. Vai ser uma pequena parcela, 0,1% que vai fazer isso. Eu tenho que ir atrás dele. Eu tenho que ter uma força ativa para procurar essa pessoa. Então, criar lista é identificar os imóveis disponíveis na região que eu trabalho, que estão vazios nesse momento e disponíveis para locação. Esses são os imóveis que eu tenho que mapear. Então, para formar meu lead, eu tenho que primeiro identificar esses imóveis. Depois que eu identifiquei onde esses imóveis estão, qual prédio, eu tenho que identificar o complemento. Qual que é o apartamento? Qual que é, de fato, esse imóvel? E, por fim, eu posso usar sistemas que localizam o IPTU, que localizam a matrícula do imóvel, para identificar o proprietário. E aí sim, eu tenho o lead. Para quem não sabe, lead significa potencial contato. Então, só depois que eu mapeio, identifico os imóveis disponíveis, localizo os complementos, que eu vou localizar o proprietário, que eu tenho o potencial captação. E olha que interessante, poucas pessoas pensam nisso. Mas olha que interessante. Se eu sou o melhor captador do mundo, eu sou a melhor pessoa do mundo, quem eu falo eu vou captar. Só que eu só consigo 5 proprietários para falar por mês. Eu estou limitado a captar 5 imóveis, por melhor que eu seja comercialmente. Agora eu sou uma pessoa mega tímida, introvertida, tem dificuldade, gaguejo para falar. Só que eu mapeio 1000 possíveis proprietários e eu capto 100 imóveis. 10% só de conversão, antes 100 do outro. Só que eu captei muito mais que esse comercial que não segue o processo. Então, olha a importância do mapeamento. Olha a importância de mapear corretamente o imóvel, de seguir padrões de rotina para criar o lead. Igual a gente cobra lead do interessado em comprar, igual a gente cobra lead do interessado em alugar, a gente mesmo cobrar de nós mesmos os leads de captação, para a gente cumprir nosso objetivo de captação. E se eu ainda for uma imobiliária que tem segmentação de tarefas, eu ainda tenho uma pessoa que só capta, que ela tem que entender isso. E se eu sou mais ainda evoluída, eu tenho uma pessoa que só mapeia. O dia todo dela é formar lead. Ela é meu mapeador, ou na linguagem do site sales, meu LDR, né, que é o lead, né, o desenvolvedor de leads, né? Vou traduzir direto, fica mais fácil. Então, entendam isso. Mapear é formar o lead de captação. Depois que eu formo o lead de captação, eu tenho que falar com ele. A segunda etapa, eu estou falando aqui para vocês, é uma etapa de prospecção. O que é prospectar? Prospectar é tentar falar com a pessoa, conseguir falar com a pessoa e conduzir ela para o fechamento de um negócio. Então, aqui nessa segunda etapa, que eu vou marcar para vocês, eu estou falando de prospecção. Então, eu criei meu lead aqui em cima. E agora, eu não tenho mais problema de oportunidades de captação. Meu problema agora é falar com esse proprietário. Nada adianta eu ter 1000 leads se eu falar com uma pessoa só, que eu também estou limitado à captação imóvel. Então, existe uma rotina de trabalho e técnicas para aumentar a probabilidade de falar com o proprietário. E ela é chamada de, primeiramente, cadência. O que é cadência? Cadências são as tentativas de contato e os canais de contato que eu uso
para maximizar a chance de eu falar com o lead. Então, eu posso ligar uma vez só e não me atender e eu descartar ele. Então, todo lead que chega, eu ligo uma vez só, não atendeu, eu descarto. Uma vez só, ligo, descarto. Isso funciona? Funciona, eu vou falar com algumas pessoas. Só que eu vou falar com muito menos pessoas que eu poderia se eu seguisse uma cadência maior. Mas se eu também fizer 1000 ligações para falar com uma pessoa só, eu não vou ter tempo de trabalho. Então, a cadência é chegar no ótimo, entre números de tentativas e canais diferentes e o número de pessoas que eu falo. Eu vou mostrar uma tabela para vocês, para ficar, né, um exemplo de cadência que vocês podem seguir para conseguir falar com o máximo de proprietário possível. Igual eu falei, eu sou o melhor captador do mundo. Eu sou o melhor. Todo mundo que eu falo, eu capto. Todo mundo. Só que eu mapeio 10, falo com 5, eu estou limitado a captar 5. Mesmo que eu mapeie 1000, se eu falar com 5, eu estou limitado a captar 5. Eu sou o melhor do mundo, eu estou limitado por falta de processo. Enquanto aquela pessoa que segue o processo direitinho, aquela pessoa que mapeou os 1000 imóveis lá que eu falei, as 1000 oportunidades, conseguiu 1000 leads de captação, ela segue a cadência e consegue falar desses 1000 com 800. Desses 800, só 100 deixa. Só que ainda assim são 100 ante 5 daquele que é o melhor do mundo. Então é melhor uma pessoa que segue processo, é melhor ter uma rotina de processo bem seguido, do que ter o melhor profissional captador que não fala com ninguém e que não mapeia nada. Entendam isso, que o processo ele supera a capacidade comercial quando a gente fala de captação de imóvel. E a gente sabe que na locação, a captação é a base para aumentar minha carteira, é a base para eu crescer a quantidade de negócios que eu fecho mensalmente, porque ela é meu estoque. É o estoque da minha loja. É aquilo que eu preciso para atrair o cliente final. E como a gente tem um déficit habitacional no Brasil, a probabilidade de conversão disso é muito alta. Então eu preciso trazer captação e para isso eu preciso seguir processo. Então eu mapeei lá, fiz meus leads, fiz minha cadência bem seguida. Optei por telefone ou por WhatsApp, aquilo que dá melhor no meu imobiliário, né? Segui o melhor processo, consegui falar com essa pessoa. E aí eu continuo o meu trabalho de prospecção. Quando eu falo com o proprietário, existem alguns detalhes que eu também gosto de chamar a atenção. Hoje, a estratégia mais comum é quando eu falei com o proprietário, eu já tento captar esse imóvel de uma vez só. Falei, já vou captar. Só que a gente desconsidera que do outro lado tem uma pessoa que não me conhece, às vezes não conhece minha empresa, e também tem suas desconfianças de golpes, de trote, de qualquer outra coisa. E que o patrimônio dela que ela está deixando na mão de alguém. Então, como a gente vem com essa técnica de venda, né, de captação de venda, de falar e tentar captar no primeiro contato, que na venda faz sentido, porque o risco da pessoa é reduzido uma vez que eu vendo e virei as costas, na locação não faz sentido. Não faz sentido no primeiro contato eu captar o imóvel. As startups entenderam isso muito bem. Se vocês forem lembrar, as startups, né, até falando do funil delas, nessa primeira etapa, elas têm um programa de indicação para mapear. Nessa segunda etapa, elas têm a equipe de Inside Sales para prospectar. E depois elas fazem um trabalho contínuo de amadurecimento do proprietário para convencer ele. Então, não adianta eu pegar a técnica de captação de venda, que no primeiro contato eu capto, e levar para a locação. Primeiro, que provavelmente essa pessoa é fiel a outra imobiliária. Se ela não for fiel a outra imobiliária, ela quer alugar e administrar por conta própria. Então, em qualquer um desses, eu tenho que convencê-la que o meu produto é melhor, que o meu serviço é melhor e que faz sentido ela deixar comigo. E num primeiro contato é muito difícil eu ganhar essa confiança. É muito difícil ganhar a confiança numa primeira tentativa de contato. Pensa só no mercado de investimento. Você tem 1 milhão parado na sua conta bancária, um agente de investimento da XP te liga, te vende um produtão e fala, deposita hoje na nossa conta? Você, em sã consciência, faria isso? E você quer ligar para um proprietário, você quer que ele deixe o patrimônio dele, que às vezes vale 1 milhão ou mais, no primeiro dia, para você tirar foto, para você providenciar a chave, para você anunciar e administrar o patrimônio dele e passar para terceiros. Você espera que o proprietário faça algo que você nunca faria. Então, entenda que quebrar a etapa de prospecção depois que você fala com ela também multiplica a chance de você captar. Quer dizer que ninguém vai deixar comigo se eu tentar de primeiro? Não. Tem as pessoas que iam deixar R$1 milhão. Tem as pessoas que caem nas pirâmides, nas pessoas que caem nos esquemas, ou que vão e fazem arriscado mesmo, tem um perfil mais arriscado. Mas muitos não vão. E aí eu tenho uma quebra muito grande. Então não adianta eu mapear 1000, conseguir falar com 800, se eu tentar captar de primeira e só captar 40. Sendo que eu poderia
apresentar para 600 e captar 200. É muito melhor seguir um processo desse, em que eu faço uma apresentação, uso meus diferenciais competitivos, que é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje, para chamar a atenção desse proprietário, que eu sou diferente da concorrência, mando a apresentação, deixo ele maturar o processo, e depois eu convenço ele que é melhor deixar comigo, porque ele já me conhece. Aí é outro assunto na minha segunda papo. Então, é muito melhor do que só captar os 40 que vão deixar com qualquer um. Esse 40 vai deixar com o próximo corretor que ligar com ele. Esse deixa com qualquer um. Eu quero os 200 que só deixaram com uma ou que não deixaram com ninguém. Que aí a probabilidade de eu alugar é muito maior porque eu não tenho concorrência. Tá? Então, vamos lá. Mapeei o imóvel, identifiquei complemento, localizei proprietário, tem meu lead. Segui um processo de cadência com telefone, WhatsApp, e-mail, padrão, para tentar falar com o máximo de pessoas possível. Falei com 80% dessas pessoas. Dessas pessoas, eu chamei a atenção para meus diferenciais competitivos, que eu tenho que ter na minha empresa para não ser mais uma. Aumentei a chance dele ficar interessado, gatilho mental de curiosidade, enviei uma apresentação para ele conhecer minha empresa e ver que eu sou diferente mesmo. Aí eu faço o segundo contato. E só aí eu vou captar. Então, vários cursos ensinam você a fazer essas 3 últimas etapas. Como captar imóvel, como argumentar com o proprietário, como anunciar bem. Não. Tem muito mais trabalho para quem quer ter previsibilidade. Previsibilidade, não é só quantidade. Previsibilidade de resultado. Então, nós conhecemos muitas imobiliárias que conseguem captar 500 imóveis por mês. E elas captam sempre 500 por mês. E se ela quer aumentar, ela sabe qual esforço e qual investimento ela tem que fazer para tal. Igual tem imobiliário que quer captar 20, mas capta os 20. O que não pode é uma imobiliária que capta 2 no mês, 10 no outro, 0 no outro, 30 no outro, 0 no outro. Porque isso não dá previsibilidade. A gente vai sempre correndo atrás do resultado e nunca tem ele de forma previsível. Então, entendam, não é óbvio que isso aqui já é uma operação mais madura, requer um detalhamento. Se for muito maduro, igual eu falei, tem o LDR, que é o mapeador, tem o SDR, que é o prospector, que é o Sales Development Representative, ou desenvolvedor de venda, e tem o captador, e tem o fotógrafo profissional, e tem a pessoa especialista em cadastro. Entenda que existe um mundo perfeito, utópico, mas pense como você pode aplicar pelo menos um padrão de trabalho de captação dentro da realidade do seu imobiliário. Lembre que, primeiro, separe captação de atendimento, porque a pessoa que está seguindo esse processo certinho, a hora que ela parar para atender um cliente de locação, ela está perdendo o tempo que ela estaria captando. Então, isso tem que ser em qualquer imobiliário. Mas tente aplicar o máximo desse processo na sua empresa. E aí eu vou passar para vocês, antes de entrar na efetivação, no outro funil, a lógica de cadência, que é sequência padronizada de contatos. Né? Então, aqui a gente tem, quando eu tento falar com uma pessoa uma vez só, eu falo só com 15% dos leads. Quando eu tento falar com 8 vezes com essa pessoa, eu falo com 88% das pessoas. E quando eu falo mais que isso, não adianta, não vale a pena. Eu estou estendendo para falar com o mesmo número de pessoas. Mas por que isso? Vamos dar um exemplo? Se alguém me ligar agora, um número desconhecido, eu vou atender? Não, mesmo que eu tenha interesse no produto dessa pessoa. Exatamente. Então, porque eu estou ministrando aqui para vocês um curso, eu não posso atender, mesmo tendo muito interesse no negócio. Então, se a pessoa liga uma vez, ela não consegue falar comigo. Se eu ministro esse curso todo dia no mesmo horário, e ela me ligar todo dia no mesmo horário, ela também não vai conseguir falar comigo. Por isso que um bom estrategista, ele liga em dias, horários alternados e canais alterados. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, tem várias perguntas, gente, eu vou ler um pouco, mas essa está diretamente relacionada, né, que é: o WhatsApp é uma boa ferramenta de cadência. O WhatsApp, ele é, sim, uma boa ferramenta. O WhatsApp é uma boa ferramenta, mas não deve ser a prioritária. Quando eu mando o WhatsApp, é uma via de mão única. A pessoa pode ver e às vezes está ocupada para responder e esquecer de mim. Isso não quer dizer que ela não gostou do que eu estou oferecendo. A pessoa pode ver e está em uma reunião e assim vai. Então, o ideal é tentar primeiro o telefone, que sejam só 3 vezes, em dias e horários alternados, e assim usar o WhatsApp também em outras tentativas, né, para aprimorar. Então, aqui a gente tem telefone como prioritário, WhatsApp como secundário, e-mail também. Por incrível que pareça, tem pessoas que só veem e-mail para finalizar uma cadência. Esse é um exemplo. Então, perguntaram sobre também a metodologia de Growth Hacking. Sim, a lógica de Growth Hacking ela tem que ser aplicada e vai ser mais aplicada na próxima etapa, que é a efetivação de negócio. A gente usa Insight Sales em captação, que é esse conceito de previsibilidade de negócio, e a gente usa esse conceito sim de Growth
quando a gente vai falar agora de efetivação, que é transformar esse estoque em negócios. Tá? Como montar esse time para cada processo? Pergunta do Clóvis. Vamos lá, vamos voltar no mapa. Ponto importante. Como formar um time, como ter esse mapeador, como ter esse SDR, como ter essa pessoa que a gente chama de closer ou fechador, que é o captador, né, popular. Primeira coisa, depende do tamanho da imobiliária. Se a imobiliária for muito pequena, tiver uma pessoa, 2 pessoas só operando, a ideia é que só separe aquela operação de um atendente comercial, que é cuidar de alugar, e outro captando. E esse captador ele pode usar apoios, mas ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer todas as atividades. Porque é muito pequena a operação. Não faz sentido terceirizar algo se eu ainda não tenho robustez para tal. Mas eu já posso, por exemplo, além de mapear sozinho, ter uma parceria com um ficheiro, com um mapeador de rua para me trazer indicações. Isso eu posso fazer. Posso fazer um programa de indicação também para me ajudar a alimentar com mais e mais leads. Tá? Então, depende da estrutura. Agora, se eu sou uma estrutura muito grande, ao invés de ter 10 captadores, é melhor eu ter 2 mapeadores, 3 SDRs e 3 captadores e 2 fotógrafos. Por exemplo, estou dando um exemplo. É melhor eu dividir a atividade de cada um desses, que eu vou ter um resultado muito maior do que os 10 fazendo todas as atividades juntas. Por causa daquilo que eu falei. Enquanto eu mapeio, eu não consigo prospectar. Enquanto eu prospecto, eu não consigo captar. Enquanto eu tiro foto, eu não consigo fazer nenhuma dessas atividades e assim vai. Então, por isso é melhor separar, né? Uma equipe segmentada, uma equipe de especialista é muito melhor do que várias atividades. Então, respondendo a pergunta, depende do tamanho. E eu vou responder, gente, a última relacionada a esse quadro, que aí depois, no final, eu também vou entrar em outras perguntas para dar tempo de apresentar tudo. Então, a última pergunta parece uma pergunta primária, mas qual a melhor forma ou local de localizar proprietário? Depende. Quem é de capital, existem ferramentas que cruzam dados com o IPTU e dão uma assertividade boa em quem é o proprietário, como Captei, eMóvel e assim vai. Lupan tem várias ferramentas semelhantes que elas pegam lá no dado do IPTU e fornecem através do endereço completo quem é o possível proprietário e os possíveis telefones de contato dele. Então, esse é um canal quando eu já tenho mapeado o imóvel. Agora, quando eu estou no interior, uma indicação que eu dou muito forte é tentar usar o boca a boca para conversar para o vizinho, que normalmente ele tem esse contato. Essa é uma estratégia. Mas também usar um recurso que é o cartório. A gente tem um prazo maior, só que o interior também o giro não é tão rápido. Então, a gente pode usar esse prazo. Mas aí depende, óbvio, da região que a imobiliária está e a disposição dela de investimento. E o maior deles, que não pode ser o principal, mas é pouco utilizado pelas imobiliárias, é o programa de indicação. Programa de indicação que paga quando o imóvel é captado. Isso é uma forma de trazer mais leads de captação para dentro através da saber quanto que custou esse lead. Se eu pago R$100 por indicação de captação, custou R$100 a captação. Então, eu sei exatamente o custo que eu tive inteiro desse processo de captação. E se eu converto 1 a cada 3, custou R$300 a alocação desse imóvel, eu vou ter um retorno muito maior depois. Tá? Outro ponto. Agora, igual eu falei, gente, eu não vou poder estender muito, desculpa que eu não pude responder, mas a gente vai falar aqui sobre a parte de efetivação, porque eu tenho que cumprir essa 1 hora com vocês. Então, falamos sobre segmentação de tarefas. Falamos sobre padronização. Opa, me derrubaram aqui. Deixa eu compartilhar de novo a apresentação, só um minutinho. É o problema técnico do ao vivo. Mas voltei aqui, vamos lá. Então, falamos sobre segmentação, padronização, captação. Na captação, falamos sobre mapeamento, cadência, prospecção e, finalmente, a captação como resultado disso, trazendo previsibilidade de resultado para o imobiliário. E aí eu entro no funil, que é a efetivação. Converter o estoque, beleza, eu tenho uma loja cheia de produto lindo. Agora eu preciso converter ele em negócio. O que eu acho engraçado quando eu converso com muitos donos de imobiliária é que eles falam que não é problema alugar. Não tem problema nenhum em alugar. É fácil, é só captar que eles alugam. E aí você vai ver, ele tem 300 imóveis captados e não aluga 300 imóveis por mês. E aí você vai entender por quê. Por que
tem a falsa sensação que alugar para o locatário é super fácil, sendo que na prática não é a realidade. Por que o giro médio do mercado, o VSO, que é o giro sobre a oferta, é de 40%. Ou seja, a cada 10 imóveis que eu capto, eu só alugo 4. Se é tão fácil assim alugar. Primeiro, não existe mais a cultura de exclusividade. Então, eu posso ter captado. Assim como é fácil alugar, é fácil para o meu concorrente também. Então, se esse imóvel está em 3, 4 imobiliárias, eu tenho 25% de chance de alugar, mesmo sendo muito fácil alugar. Então, a primeira coisa que as imobiliárias desconsideram quando elas falam isso. Segunda coisa, locação gera muito lead. 10 mil, 20 mil leads, dependendo do tamanho da imobiliária. Uma pequena consegue gerar 300, 400 leads. Mas lead não significa cliente. E mais importante do que a quantidade de leads é um conceito que chama distribuição por oferta. Vamos lá? Eu trato locação como um brechó. Se eu vou num brechó, eu tenho um único item que atende aquele cliente. Se eu não tiver esse item, eu não atendo aquele cliente. E se eu não trouxer nenhum cliente interessado por esse item, ele fica parado. Então, para mim, locação é parecido. Se eu tenho um imóvel, ele é único para mim. O outro pode ser até parecido, mas dificilmente o locatário vai visitar 2, 3, 4. Pode acontecer, e acontece, mas não é o padrão de mercado. Ele vai gostar daquele imóvel, ele vai mudar. Ou, às vezes, ele não vai gostar de nenhum e vai ficar no imóvel que ele está agora. Porque não estamos falando de uma aquisição de um bem igual venda. A gente está falando de uma locação, de uma mudança, porque ele gostou daquele item. Então, cada imóvel tem que ser um funil. Olha a diferença da captação, olha a diferença do funil de venda. Cada imóvel tem que ser um funil. Se eu tenho um imóvel cobertura de 3 quartos por R$2.000, abaixo do preço do mercado, eu tenho que olhar a quantidade de leads que ele vai gerar, quantidade de visitas que ele vai gerar, proposta de negócio, porque no fim vai ser um negócio só. Pode gerar 1 milhão de leads esse imóvel. Só que no fim eu posso fechar um negócio só. Se eu tenho um imóvel de R$800 no fim do mundo à esquerda, pode gerar 1 milhão de leads que eu também só vou fechar um negócio. Então, cada imóvel é um funil. Óbvio que eu posso ter um mais parecido, que eu vou ter 3, 4 imóveis sendo um funil. Mas mesmo assim, é um grupo limitado, um nicho limitado, que é o meu funil. Então, não adianta eu falar que é fácil alugar, porque é sim fácil alugar. Mas é tão fácil para alugar com você, como para alugar com a concorrência que esse imóvel também está, quanto o próprio locador, que às vezes anuncia direto, também é para alugar. Então, se você quer sobressair da concorrência, se você quer alugar fácil por você e não fácil para qualquer um, você tem que entender que não basta só gerar lead em quantidade, mas tem que ter uma boa quantidade de lead por imóvel. Vamos dar um exemplo de uma imobiliária que gera 40 leads. Ela tem 10 imóveis captados, ela gera 40 leads. Olha a diferença do resultado se ela gera os 40 leads para um imóvel só, que está fora de preço. A probabilidade de alugar dela é 1. A mesma imobiliária com 10 imóveis gera 40 leads e ela gera 10 leads para cada um, né, para 4 imóveis. Ela tem 4 chances de alugar. E provavelmente vai pela quantidade de leads. Agora ela gera 5 leads para 8 imóveis. Ela tem mais chance de alugar também. A mesma quantidade de leads, a mesma quantidade de imóvel, mais probabilidade de locação. Então não desconsiderem, né, que a distribuição de lead para oferta. Vocês têm que saber isso. E também, muito irrelevante para vocês têm que saber que alugar é fácil, não só para você, para o seu concorrente também. Desconstrua essa visão. Desconstrua que o locatário tem arrodo, que essa é até a realidade. Só que ele tem arrodo para todo mundo. E a mesma pessoa está na concorrência, está em você também. Então, primeira coisa, geração de lead. Não é só quantidade, é distribuição. Segunda coisa, cadência. Ah, tem tanto locatário, mandar uma mensagem, se você não responder, bora. Não, não é assim que funciona. Lembra que eu falei? Se você não responder, o próximo vai responder, seu concorrente. E o imóvel que está com você, talvez está com ele também. E aí é aquela perda invisível. Aquela perda que eu não sinto, mas que no final está prejudicando e muito o resultado do imobiliário. Pré-atendimento é uma dica que eu dou, segmentar também. Né? Se eu tiver um pré-atendente trabalhando para marcar a visita para mim, para minha cabeça como corretor, estar o dia todo pensando em visitar, puxar proposta, fechar negócio, é muito melhor. Porque esse pré-atendente, o papel dele é falar com a pessoa e marcar visita. Então ele vai seguir a cadência completa e ele vai tentar marcar visita o máximo possível para o corretor. Porque só aluga por visita. Ah, Matheus, já aluguei uma vez. A gente não olha a exceção, a gente olha a regra, porque é previsibilidade, né, que a gente está olhando aqui. Proposta, saber negociar, puxar a ficha, ter aprovação e etc. Ponto importante.
Para eu aumentar a conversão de proposta e fichas, então transformar visitas em proposta e ficha, aí também entra diferencial competitivo. Lembra que eu falei sobre especificação? O que vocês acham que a Quinta Andar só tem um modelo de trabalho? Para ficar fácil a comunicação para o cliente, para simplificar a proposta de valor para ele e para ele ver benefício no que ela está oferecendo. Porque se ele ficar em dúvida entre a outra imobiliária vizinha, que talvez tenha o mesmo imóvel, opte pelo modelo dele. Porque uma ofereceu 5 garantias que ele não entendeu muito bem como funciona cada uma delas, e a outra ofereceu uma única que é simples, fácil, rápido análise e todo o processo digital. Então entendam isso para aplicar no imobiliário de vocês. Assim como na captação eu preciso de um diferencial para mandar a apresentação e captar mais, quando eu falo de efetivação, para aumentar a minha conversão, eu também preciso de diferencial. Existe o conceito de gargalo, que é uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Se eu tenho uma corrente de ouro e um dos elos dela é de papel, quando eu puxar, ele vai revernar no papel. Então, se eu faço distribuição por lead por oferta, eu faço cadência, falo com todo mundo, marco visita com todo mundo. Só que na hora de falar como que é o processo de locação, eu falo 5 coisas para ele, ou cobro 20% do aluguel para ele ter fiador profissional, ou 10% do primeiro aluguel para ele ter fiador profissional, não adianta nada, que esse é meu elo mais forte, mais fraco. Só que eu acho, nossa, tem tanto lead chegando, eu não preciso de você, locatário. Eu não preciso de você. Eu já tenho meus leads chegando. Só que eu não lembro, que eu não sei como que é a minha distribuição de lead por oferta, e eu não lembro que esse locatário pode alugar com terceiros, eu não lembro que esse imóvel pode ser alugado por outra pessoa enquanto eu estou perdendo esse locatário, que poderia ser um bom cliente, só porque eu burocratizei, ou porque eu quero uma garantia paga alta, que eu estou tirando qualquer tipo de diferencial, eu estou confundindo a cabeça dele, enquanto vai lá, a imobiliária digital que aluga 20 mil imóveis por mês e oferece um processo sem garantia para ele. Então entendam que o diferencial é importante. As imobiliárias acreditam que ter várias garantias ajuda a trazer o máximo de cliente. O cliente não sabe como funciona a Lei 8.245 de 91. O cliente não sabe como funcionam as modalidades de garantia. Ele não pode saber escolher o que é melhor para ele. Aí entra o conceito de padronização. Nós temos que mostrar que nós temos o melhor modelo. Nós temos que vender para ele esse melhor modelo. É assim que tem que funcionar o processo para eu ter uma boa previsibilidade de fechamento. E aí que entra na questão de diferenciais competitivos. Proposta de valor. Toda imobiliária tende a ir para o mesmo caminho. Então, não sei se vocês conhecem, é um livro, é um best-seller internacional, amplamente estudado nos cursos de graduação, pós-graduação. Eu vi nos dois, tanto na minha graduação quanto na minha pós. Eu vi esse livro, que é o livro da teoria do Oceano Azul. O que é a teoria do Oceano Azul? De um lado, eu tenho o Oceano Vermelho. Várias imobiliárias iguais, oferecendo o mesmo produto, a mesma garantia, o mesmo modelo de trabalho, a mesma proposta para o proprietário, tudo igual. Não tem nenhuma diferença entre o que eu ofereço ali. Então eu começo a disputar por preço, eu começo a canibalizar, porque o mesmo imóvel está em 30 imobiliárias, porque é tudo igual mesmo. Qual que é a diferença de eu estar na minha e estar na do outro? Então nós temos que entender isso. Teoria do Oceano Azul. E de outro, eu tenho o Oceano Azul, que é aquela única imobiliária da região que faz as coisas diferentes. Tem uma proposta de valor melhor para o proprietário, tem uma proposta de valor melhor para o inquilino e que segue todo o processo. Então a Quinta Andar ela entrou nesse Oceano Azul. Ela foi a primeira imobiliária digital. Ela foi a primeira a implicar com força o programa de indicação, a seguir esses processos segmentados, a padronizar datas. Não foi a primeira, mas uma das primeiras a padronizar datas. A trazer diferenciais claros para o locador e para o locatário. Porque enquanto todas as imobiliárias brigavam pela mesma captação, oferecendo um produto sério, com uma empresa digna e confiança, e com marca e conhecimento local, uma loja física presencial, eles foram lá e fizeram diferente. Fizeram perfeito? Jamais. Tanto que abrem oportunidade demais para as imobiliárias. Tem os mesmos padrões, só que tem o atendimento humano para ganhar mercado. Mas entendo que fazer o mesmo que todas parece muito bom, mas não é. Não é. Então todo mundo tende a fazer o que o outro está fazendo. Agora todo mundo está oferecendo esse tipo de garantia. Eu tenho que ter ele porque ele é melhor. Mas lembra que é todo um processo e óbvio, depende. Se você quer ser uma empresa pequena, faça o mesmo dos outros. Agora, quem quer ser os maiores, quem quer crescer mais rápido que os outros, não pode fazer a mesma coisa. Senão você vai ter o mesmo resultado que eles. Tá?
Vamos lá. Próximo ponto. E quais são esses Oceano Azul que foi oferecido lá para uma quinta andar, por exemplo? O primeiro deles é o aluguel pontual. 100% padronização. 100% dos imóveis tem aluguel garantido em dia naquela data padrão, que é o dia 12 deles. 100% dos imóveis. 100% das locações não exigem garantia do locatário. Paga a taxa de serviço simbólica lá e aluga só com a análise de ficha online e assinatura eletrônica. 100% do processo é digital. Para bem ou para o mal, né? Porque também exclui um público mais velho. Mas 100% é. E aí eu faço a pergunta para vocês. Se a quinta andar não garantisse todos os aluguéis em dia, pontualmente, no dia acordado, ela chegaria onde chegou? Com o mesmo recurso, com o mesmo processo, com a mesma equipe? Nós sabemos que a resposta é não. Se ela tivesse várias datas de pagamento e não tivesse uma proposta de valor clara para os proprietários e única, ela não chegaria onde chegou. Se a quinta andar, ao invés de alugar sem garantia com esse modelo, trabalhasse só com fiador, ou só com calção, ou só título de capitalização, ou só fiança onerosa de 10% ao mês, ela chegaria onde chegou? E a gente sabe que a resposta é não, mesmo que todo o resto fosse igual. Se ela não tivesse o processo digital, se ela fosse uma imobiliária física local, ela chegaria? Esse eu falo que talvez, só que não teria lógica de exponencial. Então a gente sabe o que eles fazem, sabe o que fizeram, e a gente dificilmente tem, né, aquele âmbito e aquela vontade de mudar para fazer o que a gente sabe que é certo e explorar um oceano azul. Mas não basta só ter diferenciais claros. Os diferenciais menores, eles completam o todo. Então, trazer outros diferenciais competitivos que eles aplicam. Marketplace de ofertas, né, um dos melhores sites, melhor usabilidade, melhor indicação de imóvel. Fotos profissionais em todos os imóveis, que aumenta aquele locatário, que era fácil antes, mas agora eu entendi que não é tão fácil assim, ele entrar em contato com o meu imóvel. O tour virtual 360 graus, para trazer visitas produtivas e aumentar a probabilidade de conversão. O agendamento de visita online sem ter que ligar para ninguém, para aumentar a chance de eu trazer esse cliente. Assinatura eletrônica de contrato, e assim vai. São diversos diferenciais que tem que complementar. Então, vocês, como imobiliária, ou vocês, como corretores que estão iniciando a imobiliária, entendam que é um todo. É um todo. Não são questões específicas que transformam uma empresa em exponencial. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Só que a gente quer ser a empresa do Oceano Azul e não essas que são todas iguais, tentando fazer a mesma coisa. Então, gente, cumprindo o meu tempo de 1 hora que me deram para resumir bastante o conceito das imobiliárias e como o conceito do exponencial, como aplicar dentro da imobiliária ou na operação de vocês, né, eu vou finalizar por aqui. Né, eu vou ler algumas outras perguntas ali rapidinho, para não estender muito. Agradecer a participação de todo mundo. Né, eu deixei meu e-mail na tela para quem quiser entrar em contato. Fica à vontade. Ponto importante, eu deixei aqui em cima também para vocês, né, o e-book, né, de 100 locações mensais, né, 0 a 100 locações por mês, em que eu falo um pouco do que eu tratei aqui, também de uma forma, né, mais resumida, mas detalhando alguns pontos. Né, então, quem não baixou ainda, não deixa de baixar, vai valer muito a pena para vocês. Né? E também, gente, antes de ler algumas perguntas, nós estamos com um sorteio ali de consultoria grátis. Né? Então, a gente vai dar uma consultoria, né, 1 hora ali de consultoria para uma imobiliária, focado em como aplicar tudo isso que a gente ensinou. E aí vocês podem, né, vai ser comigo a consultoria, né, não falei, escrever eu quero lá no post do Instagram que a gente vai fazer agora, beleza? E aqui, gente, deixa eu ler rapidinho alguns pontos, né? Aqui, vocês irão disponibilizar o vídeo. Nós gravamos, né? A gente não sabe ainda como vai ser a disponibilização do vídeo, mas a ideia é que disponibilize. A gente está fazendo um teste numa plataforma nova, então a gente vai ver como que vai ficar, se vai funcionar tranquilo, mas se funcionar bem, a gente vai disponibilizar. Nós vamos ter também outros webinars, né, falando sobre assuntos semelhantes, mas diferentes. Então, né, fica o convite também, a gente vai enviar para vocês futuramente. Perguntaram se a apresentação fica salva. Né? A gente também vai olhar, igual eu falei do vídeo, nós vamos olhar também. Tem uma pergunta aqui. Se o Oceano Azul ainda tem muita vaga para imobiliários que adotam novas ideias. A lógica legal, o ponto legal do Oceano Azul é essa, viu? Não é que você teve uma nova ideia
né, que se outro tiver, virou o Oceano Vermelho. Não. Cada um tem que ter uma ideia diferente, numa região diferente, né, e modelo de trabalho diferente para se destacar. E isso que traz o conceito do Oceano Azul. Então, é possível ter 1 milhão de empresas no Oceano Azul, desde que estejam fazendo coisas diferentes naquela área de atuação dela. O que não pode é, no mesmo mercado, todo mundo está fazendo igual. Isso é o Oceano Vermelho. Se possível, uma pergunta, quando você fala que as imobiliárias digitais não exigem nenhuma garantia, qual a condição de locação, então, estão usando? Normalmente, as imobiliárias digitais ela tem o que a gente chama da apólice guarda-chuva por trás da operação dela, que cobre a carteira, o risco para o locador, e permite alugar sem exigir as garantias de fiador, calção, título de capitalização, seguro-fiança ou essas fianças onerosas de mercado. Tá? Então, é um modelo padrão ali de trabalho delas. Tem mais perguntas aqui. Perguntaram sobre a parceria com a UP. Né? Minha ênfase aqui não foi sobre a parceria na UP. Quem quiser saber mais também sobre a parceria, nós vamos ter outras oportunidades. Porém, né, se quiser conhecer mais da UP, pode acessar o nosso site, upstate.com.br, né, que lá a gente fala um pouco sobre a parceria. Nós temos um projeto tanto para imobiliárias, que é tentar trazer esses diferenciais e essa consultoria aqui para dentro dessas empresas, quanto a gente também tem diferenciais para quem está montando a imobiliária agora. Então, a gente tem 2 trabalhos distintos. O trabalho para a imobiliária que quer se tornar digital e dobrar a carteira na metade do tempo, e o trabalho para aquela imobiliária que quer montar, mas quer montar no Oceano Azul e não montar mais uma dentro de tantos outros negócios. Tá? Todo mundo passa por uma seleção nossa, né? Só para falar, não é aberto para todo mundo, mas se sua imobiliária quiser candidatar lá, nós temos um grupo fechado mês a mês que a gente seleciona, né, para entrar nessa parceria e tentar levar um pouco disso que eu trouxe para vocês de uma forma séria e positiva para o mercado e explorar esse Oceano Azul. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta relevante aqui. As principais perguntas são essas, eu não posso estender muito, porque deu meu meio-dia, que é meu horário. Então, mais uma vez, gente, agradecer a participação de todo mundo. Quem quiser baixar o e-book, pode acessar o link aqui. Se não der para acessar o link daqui de cima, você pode ir no nosso Instagram. Lá tem um link que direciona também, né, para o download do e-book. Nós vamos lançar outros eventos e quem quiser participar da consultoria, comenta eu quero no post que a gente está fazendo agora, que a gente vai sortear uma grátis de 1 hora, que a gente vai ajudar a desenhar isso que foi feito de forma generalista, especializado para o seu imobiliário. Tá? O Instagram, perguntaram aqui, é importante, né? @upstate. Eu vou mandar aqui para vocês. @upstate. Obrigado, pessoal. Vou dar só mais um tempinho para dar tempo de quem anotar aí o Instagram ou acessar o e-book. E a gente finalizou. Muito obrigado.